Amém, graça e paz, igreja. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Interessante, a gente pode subir aqui 40 vezes e as 40 vezes a gente fica nervoso. Como a presença de Deus ela é tremenda. Eu, por mim, hoje, nem teria palavra. O louvor estava tremendo, falando. Amém? Eu quero falar aqui hoje sobre um princípio que ele está ficando cada vez mais escasso, que é o princípio da honra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você tiver coragem, você ergue a sua mão. Quem tem mais de 50 aqui? Tem umas paras aí com mais de 50. A Ruth, o pastor está falando, só a Ruth. Ele não. Bom, eu também sou da década. Tenho uns 50, né? A gente está completando 57 no final do ano. E é interessante que da minha época e na época de vocês, vocês vão lembrar como era a educação naquela época e como era a honra dos filhos para os pais, para os tios, para os avós, para os padrinhos. Como é que era que a gente cumprimentava os mais velhos naquela época? Bênção. Poxa vida, que palavra, você já parou para pensar que palavra forte que é essa? Bênção. Bênção mãe, pai, avó, padrinho, né? Porque havia um respeito gostoso. Porque quando você tinha uma dificuldade, quando você já era pré-adolescente, você procurava os mais velhos para te aconselhar. E olha, 40 anos depois a coisa mudou. Dentro das casas você escuta assim: e aí, velho? E aí, velho? E aí, coroa? E aí, seu otário? Eu tenho um parente que faz assim com o parente dele, com o pai dele. Parabéns, seu otário. Sabe? E aí, vacilão? Nossa, cara, como as coisas mudaram. E aí você vê que homem, naquela época, mesmo com 12, 13 anos, era homem. O pai e o tio já falavam: você já é um homem já, para segurar os seus B.O. Não era B.O., né? B.O. é hoje. Se você fizesse uma caca... Na minha casa, por exemplo, a gente morava com a minha avó, quando a gente era criança. Ela deu ir para São Paulo. Então, a primeira que vinha era minha avó. Minha avó começava, depois vinha minha mãe, depois vinha meus 4 tios. Sem perdão, era pancada mesmo, porrada. E ninguém morreu. Está todo mundo vivo. Aí você entra no tempo de hoje, em que a própria lei fala: se você bater no seu próprio filho, se o seu filho pré-adolescente ou adolescente chegar e for lá no conselho lá, falar: ó, às vezes você deu um tapa só, mas meu pai me espancou. Seu pai vai preso. Cara, como a coisa mudou. E é por isso que essa falta de honra, nós temos um Brasil que ele desonra. Os mais velhos vão entender o que eu estou falando. O Brasil, não estou generalizando, ainda tem pessoas que são honradas, muitas. Mas o Brasil é um lugar que desonra. Por exemplo, quando você vem alguém de fora, que não fala muito a nossa língua, vai no gesto, vai comprar lá um caldo de cana que custa R$10 o copo, ele vai cobrar 50. Ele vai numa praia, se está lá um sorvete, vai cobrar R$20 um palito, que custa 3 aqui. Não é? E aí, quando vem o povo eclesiástico pregar aqui, o povo não vai. Vai ter carnaval, uhul. Tem até cristão lá no meio falando que vai evangelizar.
vai ter Lollapalooza, né? A Lady Gaga veio aqui, gente, eu fiquei horrorizado, principalmente com uma mulher, não sei quem viu, aquela que se jogou nos pés da Lady Gaga, querendo beijar os pés dela. E ela simplesmente saiu fora. A outra deu um buquê de flor, ela olhou para um buquê de flor e jogou. Esses tipos de pessoas que têm sido honradas. E presta atenção, depois que essa mulher veio para o Brasil, eu não sei quem está prestando atenção nos jornais, a nossa região aqui está morrendo 3, 4 todos os dias. Todos os dias, aqui em Arapongas, Cambé, São Martinho. Lugar ermo, assim, morto, que não passa ninguém. De repente o carro tomba sozinho lá, morre 2, 3. Estão achando o corpo adoidado para tudo quanto é lado. Aí você começa a pensar assim, mas o que tem a ver com o que tem a ver? Falta de honra. As pessoas hoje são movidas por sentimento e não por princípios. Hoje nós estamos numa fase em que tem um monte de gente com as feridas abertas, que está ministrando louvor, que está pregando a palavra, que está liderando célula. Um monte de gente dodói que não pode falar nada. Que se dói, sai. Eu vou largar isso aqui. E não é só a igreja, não. Não pode falar nada no emprego, não pode falar nada na família, não pode falar nada em lugar nenhum. Que se dói, sai. Aí no meu tempo, no tempo do pessoal aí mais experiente, você tomava uma surra e ainda tinha promessa. Se você aprontar de novo, vai ser 2 vezes pior. Dobradinha. E não é igual hoje não, que é promessa. Hoje as pessoas têm medo de... Como é que é a palavra agora, gente? De machucar os seus filhos no sentido... Eu não vou lembrar, agora fugiu a palavra da minha mente. Mas... eu vi uma imagem essa semana na internet, vocês devem ter visto também, onde está um menino lá de uns 3, 4 anos, com a coroinha, sentado num troninho, os pais ajoelhados diante do filho. Não fala nada, frustração, para não frustrar o nosso queridinho filho. Então, hoje está acontecendo assim, ou o pai é muito duro, ou o pai é muito mole. Não existe mais um equilíbrio. Sabe? E essa honra, ou essa desonra, ela tem causado desgraça na vida de muita gente. Desgraça é falta de graça, gente. Tá? Tem causado muitos problemas na vida de pessoas. Tem pessoas que não rompem porque não honra pai e mãe. Você vai falar assim, Zé Roberto, você não conhece meu pai que é um alcoólatra, minha mãe que era ignorante e tal. Eu não quero saber. Lá na Bíblia fala assim, honra seu pai e mãe. Tá lá, tem uma listinha lá falando, honra seu pai e mãe que é bonzinho só. Tem uma lista lá? Só fala, honra teu pai e tua mãe. E está vivo. E é um homem de Deus, glória a Deus. Hoje, se um pai e uma mãe vai corrigir, na casa de recuperação a gente vê muito isso. Adolescentes, homem de 40 anos. Às vezes você ia falar alguma coisa, mamãe não falava assim comigo. Mamãe não falava, mas o traficante dava na sua cara e você ficava quieto. Gente, a falta de honra está matando a nossa geração. Está matando o meio eclesiástico. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. De 1 a 6. Coloca lá, Sara, por favor. Marcos capítulo 6, de 1 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhe disse, só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Amém? Eu vou usar um exemplo que aconteceu aqui hoje. Eu posso, Bob? Posso dar sua vida? O Bob falou que eles foram lá ontem, né? Lá em Maringá, no estádio, foi uma bênção. Deus levantou cadeirante, curou cegos, curou pessoas com ossos quebrados e tal. Legal. Aí ele fez, chegou aqui, o Espírito Santo o impulsionou a vir aqui. Ele não veio pela vontade, o Espírito Santo impulsionou, né? Veio aqui e lançou uma palavra. Se é que alguém de fora, aqui estava cheio. Estava cheio. Nós acabamos de ler que o profeta na sua casa ele não tem honra. Às vezes muitas coisas não acontecem porque nós não damos honra para os nossos da nossa casa. Não damos honra para um louvor, não damos honra para os pastores, não damos honra para os líderes de célula. Não é que eu estou falando que você tem que bajular, puxar o saco, misericórdia, não. Mas honrar o que a palavra diz. Quando o povo viu ali Jesus, certo? Jesus, se você ler um pouco antes, você vai ver que Jesus fez milagres tremendos. Tremendos. Aí ele chega em Nazaré, na sua terra natal. Na sua terra. Aí o povo começou a admirar. Nossa, esse menino tem uma palavra, uma retórica, que unção. Olha que graça, que misericórdia. Aí de repente se levanta alguém. Peraí, mas esse aí não é o filho lá do carpinteiro, José e tal? Tem uns irmãos assim, assado, as irmãs, assado. Oh, não é que é mesmo? Mas ele nem é formado rabino, não estudou lá na escola lá dos grandão, dos bonitão e tal. Carpinteirinho aí. Aí aconteceu o seguinte, Jesus conseguiu curar naquele lugar? Jesus conseguiu levantar um defunto, um paralítico daquele lugar? Aconteceu ali, vou dizer para os dias de hoje, aconteceu assim, dor de cabeça, dor no joelho, as dorzinhas normal. Eu fiquei imaginando Jesus olhando o povo assim, sabe, que perdeu a oportunidade de honrar o maior profeta da época. Um homem poderoso, um homem cheio de graça, que jorrava amor, que jorrava misericórdia. E o povo simplesmente perdeu porque alguém comentou lá, olha, mas é o filho do José, é o Zezinho. O que ele vai mudar para a nossa vida? O que ele vai fazer? Quando você pega e começa a honrar, gente, não precisa, é o que eu falei, não precisa ser forçado nada. A honra, ela vem, ela está incutido nesse caráter de pessoas. E tem pessoas que desonram, que só quer para ela, não é? Quando eu falei que a nossa nação, às vezes, ela desonra, tem uma história. Quem aqui já ouviu falar do corredor lá, o Rubinho Barrichello? Muita gente conhece o Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello, ele é um cara que sempre chegava em segundo. O Rubinho Barrichello era um cara que ele era o 20º melhor piloto do mundo. Onde você tem 8, já estamos em 8, passou já? 8 bilhões de pessoas? Onde você tem 8 bilhões de pessoas, você é o 20º. Sabe, teve uma corrida uma vez, eu acompanhava bastante, agora não acompanho mais.
Teve uma corrida uma vez, que foi no México, e o corredor deles lá, o mexicano, saiu em último lugar. E nessa corrida, esse mexicano chegou e ficou em sétimo. A torcida fez uma festa como se ele tivesse sido campeão, como se ele tivesse ganhado a corrida. O que é isso? Honra. E aqui nós, com a nossa desonra, sempre fazemos piadinha. O Rubinho sempre perde para uma tartaruga. O Rubinho nunca ganha nada, não é? Assim a gente faz com o governo, assim a gente faz com o povo eclesiástico, assim a gente faz com o irmão, assim a gente faz com a mãe e pai, assim a gente faz com a nossa família, assim a gente faz com o nosso patrão. Sabe? Isso é desonra. Eu fico maravilhado, assim, maravilhado no sentido, quando eu vejo pessoas que têm os seus pais, pai e mãe ali, mas não dá honra nenhuma para pai e mãe, despreza, é desleixado com seus pais e sua mãe. Eu aqui já falei um monte de vezes, eu não tive pai, eu não sei quem foi meu pai, eu não sei para onde que ele foi, né? Com 13 anos, se eu achasse ele, eu enfiaria a faca nele, com tanto ódio. Aí o evangelho entrou, foi. Eu não conheci, eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto, né? Mas eu liberei perdão para a vida dele. Assim aconteceu com a minha mãe também, a gente teve muita briga. Adolescente embaçado, briguento, bocudo. Não honrava de jeito nenhum. Eu estou certo, a senhora está errada e acabou. E eu fugi de casa lá de São Paulo, vim para o Paraná sozinho, tá? Mas enquanto eu não pedi perdão para minha mãe, enquanto eu não comecei a honrar a vida dela, a minha vida só foi desgraça. Entrei nas drogas, fiz um monte de coisa escura, coisas horríveis, tá? Com 19 anos tentei o suicídio, e assim foi. E assim foi. Eu falava, por que acontece tanta coisa ruim na minha vida? Até que alguém chegou um dia e falou assim, Zé Roberto, acontece porque você nunca honrou sua mãe. Eu falei, que minha mãe? Minha mãe lá arrumou alguém lá, um candango lá, que eu não gostava dele. Acabou... Você nunca honrou a sua mãe, independente de como ela era e como ela seja. Foi difícil para mim. A Sueli lembra desse dia. A gente começou a gritar no telefone. Eu comecei a gritar no telefone com ela. Eu achei até então que eu tinha perdoado. Hipócrita, mentiroso. Sem honra nenhuma. Aí no dia que o Espírito Santo tocou de uma forma poderosa, aí a minha vida começou a andar. O meu casamento começou a andar. O ministério começou a andar. A vida profissional começou a andar. Os relacionamentos em volta de mim começou a andar. Porque quando você está nesse negócio de você ferida aberta e ser dodói, todos que estão à sua volta não servem para nada, a não ser quando você precisa. Isso é desonra. E aí eu anotei uma frase aqui do pastor Douglas Gonçalves, que ele fala assim, a desonra aponta para um ídolo do nosso coração. Você sempre vai ser a imagem de Deus na pessoa. Eu enxergo Deus na pessoa. Pastor Douglas Gonçalves. Ele fala assim, enquanto eu desonro, eu enxergo um ídolo. Mas quando eu começo a enxergar a Deus na vida daquela pessoa, eu começo a ver a Deus e depois eu vejo a pessoa. O espírito de desonra impede o agir de Deus na minha e na sua vida. Se você está entendendo o que eu estou falando, você começa a pensar aí. Sai do culto, já liga para aquela pessoa e peça perdão em nome de Jesus. Sara, coloca lá para mim Mateus 10, por favor. Mateus 10, dos versículos 40 a 42. O que é honra? Mateus 10, os versículos 10
capítulo 10, versículos 40 e 42, por favor. Quem eu devo honrar, Zé Roberto? Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade, lhes digo que quem der mesmo que seja um copo de água fria a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Amém? Quem honra líder iguais, pequeninos, certo? Você vai receber a sua recompensa. Em nome de Jesus, não entenda como média. Tem gente que para ganhar alguma coisa faz média. Puxa o saco. E aí a palavra de Deus fala assim: quem recebe qualquer um deles, está recebendo a mim. Cristo é, como eu e você vemos todas as coisas. O pastor Luiz Hermínio, do Mevan, ele fala algumas coisas interessantes. Ele, até os 49 anos de idade, ele não tinha casa e nem carro próprio. Sempre pagava aluguel. Mas ele sempre honrou a Deus. Aí, dos 50 para cá, Deus começou a dar casa para ele. Ele ganhou a primeira casa, ele deu aquela primeira casa, fez um projeto de recuperação. Ele ganhou a segunda casa, fez um outro projeto. Ele ganhou uma terceira casa, trocou num apartamento. E o apartamento era mais caro que a casa. Alguém veio, abençoou a vida dele e comprou aquele apartamento, terminou de pagar o apartamento. Alguém deu o primeiro carro para ele, ele dava para alguém. Ele dava para alguém. Sabe? Aí ele fala de um pastor, porque o Luiz Hermínio, ele era drogadão, jogado na rua, ele era traficante, ele era bem pesadão mesmo. E conhecedor da palavra. E esse pastor um dia chegou nele e falou assim: filho, eu acredito em você. Você vai ser o Billy Graham da nossa época. Falou: que isso, pastor? Olha, quem que sou eu? Miserável aí, ó, vendendo droga e tudo que as pessoas me dão, assim, isso antes dele, né, me dão, eu queimo tudo, né, eu não honro ninguém e tal. Mas o homem fala assim: eu acredito em você, e você vai ser o Billy Graham do nosso tempo. Quem aqui conhece o Luiz Hermínio, aqui, do Mevan de Santa Catarina? Ele falou assim, eu achei interessante, ele falou: eu nunca pedi nada para ninguém, eu nunca convidei outro crente de outra igreja para vir para a minha igreja, não. Tudo que eu fazia, quando ele se firmou com Deus, tudo que eu fazia, eu aprendi com Jesus. Eu ia até meu quarto, ia orar, falar: Deus, e aí? O que eu tenho que fazer agora? E Deus deu tanta coisa para ele. E outra, uma mulher que acreditou nele também. Ela trabalhava como empregada doméstica e ele saía na rua, ia pregar, ia entregar panfleto. Aí ele falava: mas mulher, eu preciso trabalhar. Não. Continua fazendo o que você está fazendo, que você está trabalhando para o reino. Olha aí, a honra veio dentro de casa pela tua esposa. Hoje tem esposa, se o marido tacar uma toalha molhada em cima da cama, já separa, já xinga, já fala um monte. Não honra de jeito nenhum. Qualquer coisinha tá. Certo? E hoje ele é um homem de Deus. Ele viajou mais de 50 nações já. Por quê? Aprendeu a honrar a Deus. Eu e você, nós precisamos honrar o Senhor. Honrar sua esposa, seu esposo. Honrar sua família, honrar o teu patrão. Honrar pai e mãe. Seja essa honra, seja essa bênção na vida de alguém.
E quando Jesus fala também que a gente deve honrar os inimigos, meu Deus, meu Deus. E aí? Se com um amigo já está difícil, imagina inimigo. A história conta da história de Davi. 1 Samuel 20 alguma coisa, eu acho. Em que Davi ele começou a se destacar, porque ele honrava muito a Deus. Então, o rei Saul começou a ficar com ciúme. A falta de honra faz isso, ciúme, inveja. Você nunca fica feliz que o irmão cresce. O irmão abriu uma lojinha lá, honrando a vida dele. Que Deus abençoe e te prospere, que logo você tenha milhares de lojas. Seu irmão roubou, hein? É traficante, né? É droga. O que desonra sempre faz isso. Então é o seguinte, Davi, ele começou a ser perseguido então por Saul, porque Saul estava com inveja mortal de Davi. E tem um lance em que, olha, que Saul pega 3.000 dos seus melhores homens e vai à captura de Davi. Imagina, 3.000 homens para capturar um homem. E aí tem uma história lá em que eles estão andando no deserto e de repente acocha a barriguinha de Saul e ele entra numa caverna, vai, né? Você sabe fazer o quê? O número 2 e tal. A capa dele para lá e justo ali, Davi estava escondido lá no fundo com seus homens. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Tem pessoas que é tão desonrada que ela vai usar a palavra de Deus para fazer você pecar. Presta atenção nisso. Mas como, Zé Roberto? Os homens de Davi falaram, olha, o cara está ali fazendo o número 2, com a capona para trás. Davi pegou a faca e cortou um pedaço da capa de Saul. E aí os homens inflamou, é agora. Aí Davi, fala que nós vamos lá, nós vamos meter a espada para cima. Vai lá, fala Davi, fala. Olha que a palavra disse que quando Davi cortou um pedacinho da capa do Saul, o coração dele começou a tremer, ele ficou mal. Aí os homens, daí Davi, partiu? Ninguém vai fazer nada com Saul. Mas ele está te perseguindo, ele quer arrancar a tua cabeça, ninguém vai fazer nada com Saul. E a palavra fala que quando Saul saiu, está lá embaixo, Davi grita, pai Saul. Saul olha para trás e vê o pedaço da capa na mão. E a palavra fala que Saul chorou. E aí você pergunta assim, mas Davi honrava tanto o seu inimigo, perseguindo, querendo matar, querendo arrancar sua cabeça. Mas Davi falou assim, eu não vou tocar. Se um pedacinho de capa me fez mal, eu não vou tocar no ungido de Deus. Davi via Saul como seu rei, como seu líder. E muitas vezes você vê seu líder, seu pastor, seu patrão como inimigo seu. E a falta de honra mata. A falta de honra manda um monte de gente para fora da igreja. O movimento mais bonitinho que está crescendo é o movimento do desigrejado. Um monte de gente se reúne, canta louvor, adora. E Satanás está rachando o bico. Aí então, outro povo que eu achei interessante aqui. Números 12. Fala ali da história em que estava Miriam, Arão e Moisés. E a palavra de Deus fala assim que, se você procurar na história, que a primeira adoradora, a primeira líder de adoração foi Miriam. Não tem aquela musiquinha que as crianças cantam de vez em quando aqui? Miriam dançou na presença de Deus. Todo mundo conhece, né? Certo? E aí fala que Arão, sacerdote, e Moisés, o primeiro libertador. Imagina Joquebede, que filhos, 3 filhos sensacionais. Só que a questão é que Miriam começou a falar mal de Moisés. Qual que é? Começou a falar com Arão. Qual que é?
Qual que é a de Moisés aí, que Deus só fala com ele, não fala Ó, eu sou adoradora, quando eu canto um som desse, você é sacerdote, você fala, as pessoas te obedecem e tal. Sabe quem ouviu essa conversa? Alguém pode me dizer? Um chutezinho só. Oi? Foi Deus. E Deus falou, soprou no ouvido de Moisés e falou, Moisés, é o seguinte, ó, seus irmãos estão acabando com você e por causa disso vou lançar uma doença sobre a sua irmã. E qual a doença que foi? E por que a lepra? Já parou para pensar? E por que a lepra? Porque a lepra teria que afastar Miriam. E lá ela teria que ser tratada. E o próprio Moisés intercedeu pela irmã. Senhor, tenha misericórdia da minha irmã. Eu vou ter, Moisés, mas daqui a 7 dias ela volta ao normal. Desonra deixa muita gente leprosa. É muito sério, gente. É muito sério o que eu estou falando. Sabe? Muito sério. Abre lá para mim, Sara, por favor, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, de 10 a 12, fala assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram pelo nome dEle, pois serviram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Amém? Eu quero dizer que só eu fiz isso. Eu sei que vocês não fizeram isso, porque vocês são santos. Muitas vezes a gente fez alguma coisa para alguém, ajudou, levantou, essa pessoa se ergueu, foi e esqueceu. E no momento que você precisava, essa pessoa olha para você, se esqueceu. Lembra quando eu falei do começo da ferida? Se essa ferida não tiver curada, mesmo você no meio da igreja, mesmo você no ministério, se essa ferida não tiver curada, você fala assim, pastor, é o seguinte, eu estou entregando meu cargo porque eu ajudei fulano, ciclano, beltrano, teutano, cresceu, mas esqueceu de mim. Gente, você fez para quem isso? Você está honrando quem? Você não está honrando ao Senhor? Ele fala, continuem, não sejam negligentes. Continuem me honrando. Tem uma história que o profeta Samuel já estava bem velhinho já, com seus 2 filhos, também que era bem zoeiro, que não levou nada a sério. Vamos dizer que eram pastores, mas não estavam nem aí. Aí o povo olha para Samuel e fala assim, Samuel, é o seguinte, o senhor já está ficando velho, tua geração está aí bagunçando, estão zoando o plantão, todo mundo está reclamando dele, nós queremos que o senhor levante um rei. E Samuel, lógico, como ser humano normal, que tem sentimento, ficou bravo, ficou chateado. Mas ele foi na presença de Deus e conversou com Deus. Ele não foi fazer como muitos fazem, isso é perigoso, gente. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos parar com isso em nome de Jesus. De repente você não gosta de alguém, e esse alguém, de repente fez alguma coisa que você não gostou, você vai até um terceiro que gosta desse alguém, mas daí, com a sua desonra, você contamina essa pessoa. Aí fica os 2 desonrando aquele. E a pessoa às vezes nem sabe, passa perto de você, você nem olha na sua cara, você nem sabe por que está acontecendo. Porque alguém foi lá e contaminou com a sua desonra. Então Samuel falou, Deus, olha, eu estou bravo porque tanto tempo já trabalhando com esse povo, e esse povo quer que levante um rei. Será que eles não veem que eu tenho capacidade para isso? E Deus fala assim, Samuel, é o seguinte, não fica bravo não, eles não estão desonrando você, eles estão me desonrando.
homem de Deus, que sempre honrou ao Senhor. Fala, tudo bem, vai lá e unge um rei e fala para eles o que vai acontecer com esse rei. O que vai acontecer com o povo por causa desse rei. Mas que bom que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus para honrar. Nós temos um Deus em que nós olhamos para Ele e falamos, Senhor, está difícil. Às vezes eu tenho vontade de matar a minha esposa. Às vezes eu tenho vontade de bater na cara daquele irmão. Mas em nome de Jesus, me ensina como que eu devo proceder. Eu quero honrar o Senhor, eu não quero desonrar o Senhor. Eu não quero envergonhar o Teu nome. Sabe? Quando nós honramos ao Senhor, Luciano Subirá disse assim numa frase: o resultado pode ser espetacular, mas o resultado do processo é simples. Muito simples. Agora eu quero lançar isso para você, para mim e para você, meu irmão. Louvor, sobe aqui, por favor. Quero lançar isso para você. De repente, alguma coisa na tua vida está travada. Pede para o Espírito Santo revelar aonde eu estou desonrando o Senhor. É os meus pais? É minha esposa, meu esposo? É alguém no meu ministério? É na igreja? É meu patrão? É os meus filhos? É os meus relacionamentos? Eu não sei você, mas é muito triste quando você sabe que alguém não gosta de você, mas mesmo assim, pela obediência, pela palavra de Deus, pela fé, pela esperança, pela graça, você tem que amar essa pessoa. Você tem que abençoar essa pessoa. Quando você honra, presta atenção, a atmosfera do seu lado muda. Presta atenção para você ver como muda o relacionamento com as pessoas, no seu casamento. Não sei, de repente você falou assim, deixa eu fazer uma palavrinha. Quinta-feira na célula, eu estava comentando com o Romildo, para quem não conhece o Caqui, certo? Se Jesus vier no frio e na chuva, no tempo aí que eu estou falando do meu tempo, podia estar chovendo, podia estar nevando, podia estar caindo canivete, fogo. Os pais e tios pegavam a gente na mão e vamos para a igreja. A pé. Naquela época, um ou outro tinha carro, ou que era mais ou menos tinha as carroças, não é? Outro mais ou menos tinha lá uma bicicleta. Aí hoje Deus, eu tenho certeza que muitos oraram assim e falaram, Deus, no dia que você me der um carro, eu vou te honrar, eu vou visitar o irmão, vou visitar a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. 5 graus lá fora, igreja. Não, vou ficar em casa, né? Melhor. Você está desonrando quem? É o pastor? É o teu líder? Você está desonrando o nosso pai. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Chorei, gritei na presença de Deus. Falei, Senhor, quantas vezes eu desonrei ao Senhor. E hoje eu estava lembrando, hoje não, ontem, eu estava lembrando das primeiras pessoas que começaram a me levar ao Evangelho.
Aí você pega um carinha que era rejeitado, que era usuário, que era briguento, bocudo, conseguia tudo pelas suas forças, não tinha o pai, e aí alguém chegava e falava assim: meu querido, o pai te ama. Ah, mas era tranca na hora, isso fechava tudo. Eu ouvia a palavra pai e acabava comigo. Eu falei: que pai? Que mãe? Até que Deus começou a usar esse homem e essa mulher. Eles vieram aqui nos abraçar no dia que a gente foi ordenado a pastores. Muitas vezes no futebol, né? E olha que ele é, para quem conhece ele, o Tobias, ele é 2 metros de homem, desse tamanho. Às vezes aqueles pitbullzinho pequenininho, picava o pé nele, ele olhava pro camarada assim, nem dava bola, e eu já saía para cima, mordia. E ele: calma, Zé Roberto. Eu falei: que calma o quê? Que calma o quê? Calma, Zé Roberto. Eu aprendi, no começo eu não dava muita moral não, né? Mas eu aprendi a amar esse casal. Quantas vezes, né, Sueli? Eles convidaram a gente para a igreja. Domingo, futebol. Domingo, feijoada. Domingo, vaza. Domingo, momento bagre. Alguém já tentou pegar um bagre na mão? Esse Zé Roberto. Sempre desonrando esse casal. Até que um dia, o culto começava às 7 horas lá no centro. 5 horas da tarde ele chegou com uma caravana que ele tinha. Os 3 filhos dele, a esposa. Nós viemos jantar aqui na sua casa. Eu olhei para a Sueli e falei: e agora? Vou dar desculpa como com ele aqui dentro de casa? Vou lá buscar uma coca e nunca mais volto? Como é que eu faço? E a partir daquele dia, que ele começou a levar a gente para a igreja, aí, né, vocês sabem da história, tinha um outro alemão, finado Armin, também 2 metros de homem, me abraçou lá na porta, aí, pega esse cara esquisito, né, que não podia nem relar, que dava choque. Foi outro também que eu honrei muito a vida dele. Você pode, de 2 em 2 aí, fica em pé, por favor. De 2 em 2, você que está com a tua esposa, está com o seu filho. Olha para esse irmão aí que você está do seu lado e fala assim: se eu te desonrei até agora, eu quero te pedir perdão. Porque te desonrando, eu estava desonrando o meu Deus. Mas hoje, a partir desta palavra, que veio direto dos céus, para a minha vida, eu quero honrar. Eu quero honrar verdadeiramente a sua vida. Eu quero ser um instrumento de honra para a sua vida, para o meu ministério, para a minha casa, para os meus pais, para a minha liderança, para os meus vizinhos, aonde eu trabalho, aonde eu estou inserido. Que a atmosfera, que o Espírito Santo possa tocar profundamente na minha vida, na minha alma, para que haja transformação naquele lugar. Porque se Davi foi chamado segundo o coração de Deus,
é porque ele honrava todos os dias. E por isso o Espírito Santo, mesmo que haja situações difíceis, que o Espírito Santo possa me alertar, possa abrir os meus olhos, e que eu não viva mais de sentimentos, mas que eu possa viver de princípios. Em nome de Jesus, me ensina a honrar essa casa, a honrar a liderança. Que em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada a Ti, Senhor. E que em nome de Jesus, me lembra, Senhor, se eu tenho alguém que eu tenha que pedir perdão e honrar essa vida, para que nunca mais Satanás não tenha mais autoridade sobre a minha vida e sobre a minha família. E que a partir de hoje haverá um processo de santificação, de adoração ao meu Senhor, em nome de Jesus. Posso aplaudir o papai forte?